é que a gente vai ter que se entender, ou a gente não entende agora, mas a gente tem que juntar isso à nossa coleção, né, de entendimento, e a gente vai ter que entender que nós somos um veículo, tá? O artista, ou a pessoa que está se propondo à arte, ele é um veículo da arte. Então, aquela pessoa que sintoniza, que gosta, que acha interessante trabalhar no mundo artístico, é porque já tem um olhar diferenciado para o artístico. Aquela pessoa que tem um olhar diferenciado para o universo artístico, que gosta, o coração impulsa e quer testar, ela já tem algo mais, que ela vai descobrir assim que ela começar a entrar. Uma capacidade de sintonizar, de enxergar as coisas fora do padrão comum. E aí você vai trazer para o mundo material, para a realidade, as ideias que não são, que não fazem parte do mundo comum, que as pessoas não enxergam daquele jeito. Sejam todos bem-vindos. Espero que a gente tenha uma noite agradável. A gente vai falar hoje sobre indumentária. E essa oficina de palhaçaria, né, esse workshop, lembrando que é um projeto, né, que foi aprovado, foi contemplado pelo edital de circo Aldir Blanc. No concurso número 05 de 2021. Secult Goiás, nós estamos no estado de Goiás, Secretaria de Cultura e Governo Federal. Então, na noite de hoje, nós vamos falar sobre indumentária. E é claro que a gente primeiro tece uma pequena prosa, né, sobre esse assunto. Nós, eu e Jana, quando a gente começou no universo da palhaçaria, lembram, desde o início do curso que a gente vem falando que a gente começou do zero, né? Então, as primeiras coisas que a gente foi buscar, eu, por exemplo, eu fui buscar aonde eu podia encontrar. A primeira referência que eu fiz, que eu utilizei, a minha primeira referência de palhaço foi o Fred, mas eu não sabia quem era Fred. Eu interpretava Fred, que na verdade foi um amigo do Palhaço Carequinha, um palhaço brasileiro, né, do Rio de Janeiro, e os mais velhos devem saber, devem conhecer, né? Na minha infância eu ouvia muitas músicas dele. Foi uma das primeiras pessoas a ter programa de auditório com gente, né? Programa infantil de auditório com pessoas, né? Então, eu fazia esse Fred, amigo do Palhaço Carequinha, e eu não tinha referência nenhuma. O professor de teatro nos pediu para correr atrás disso. Nesse primeiro espetáculo, que foi O Gigante Egoísta, de Oscar Wilde, né? Era uma adaptação de Nelson Luna e Círio Negreiros para fazer o espetáculo Gigante Egoísta. Nesse espetáculo existiam palhaços de um circo chamado Gran Fanfarrão, que contava a história do Gigante Egoísta. Então o circo ele estava ali contando uma história com muitos atores, com gente que fazia trovão, primavera, verão, não sei o quê, crianças, o gigante, um ogre e tudo mais. E a gente estava na parte do circo. Para compor o meu primeiro personagem, eu corri atrás de um monte de coisas. Mas com o tempo eu fui percebendo que as roupas de palhaço, elas não obedecem uma sequência assim. Só pode coisa masculina o homem, só pode coisa feminina a mulher, né? Por sinal, os palhaços estão aqui para subverter a ordem. O que é que eu fiz na minha primeira composição? Eu busquei uma peruca, peguei emprestado uma peruca que alguém fez com aquelas toucas de natação, enchendo com fios de lã. Você lembra? Fio de lã. Era dourada, era amarela. Aquela touca de natação, assim, tipo uma cor. Era aquela coisa de boneca, aquele cabelo de boneca, né? De que fazem, não era nem cabelo de boneca. Aquela primeira peruca que eu utilizei, eu achava que palhaço tinha que ter peruca, tinha que ter careca e tudo mais, essa coisa toda, então eu peguei. Era uma lã mesmo, lã de fazer tapeçaria, sabe? Aquela lã fofa. Uma lã fofa que tem. E era construída assim, colocava com agulha, tirava do outro lado, cortava um pedaço para ficar na altura. E tinha uma careca assim, eu peguei emprestado aquela peruca e coloquei. Então, minha primeira sobrancelha foi essa que eu falei para vocês, não façam isso, porque isso aí é para quem trabalha muito longe. E eu fazendo um trabalho de teatro, que é um trabalho mais intimista, inclusive a gente ia na plateia, né, saía da plateia, um trabalho bem interessante. Então, isso aí foi a peruca, foi resolvida. Pus uma boca meio coringa, porque eram as coisas que eu tinha como referência, né? Aquele vermelhão que cobria o lábio superior e o lábio inferior, e abria aqui de um sorriso, e joguei muita cara branca, né? E fiz uns riscos, enfim. Criei a própria maquiagem, inventei lá também, copiando daqui e dali. Para calçar, eu consegui um sapato emprestado de alguém que achava que sapato de palhaço era daquele jeito. E eu fiquei achando que sapato de palhaço era aquilo. O que é que a pessoa fez? Olha só a minha mão aqui, vou fazer um desenho no ar, tá? Vou fazer um desenho aqui no ar.
A pessoa cortou um tecido assim, fazendo como se fosse um barquinho, né? Parecia aquele sapato de neogênio, não, de Parecia aquele Aladim, sapato de Aladim, assim, é. só que não subia assim para cima. Era. Todo dia, a pessoa pegou 2 tecidos e costurou uma espuma no meio e o solado era jeans. E com uma boca para entrar a canela da gente e um laço para amarrar. E é comprido assim, um negócio de uns 50 centímetros, né? 50, 60 Enorme. centímetros. Muito grande, mas muito leve, muito gostoso de trabalhar. Eu achava que palhaço tinha aquele sapato. Inclusive as pessoas que foram copiando de mim na época foram fazendo aquele tipo de sapato também. Um amigo meu, Gil Xavier Filho, foi fazer palhaço, fez também um sapato parecido, um outro fez um sapato idêntico. E era um sapato daquele jeito, de tecido. Para compor, então, a camisa, eu peguei uma camisa do meu pai, uma camisa branca, né? Não tinha camisa, botoei aquela camisa branca, peguei uma coisa parecida, um chale dourado, assim, comprido, eu não tinha gravata, eu inventei, fiz um lacinho aqui, escorrendo 2 tiras, né? Um lacinho dourado que eu tinha, e aí não tinha chapéu, era só aquela careca, camisa branca. Aí eu fui numa loja de esporte, comprei 2, sabe, meião de jogador? Aí eu comprei 2 meiões amarelos, de uma cor só, né? E calcei aquilo ali, o sapato era preto. Eu calcei aquele meião. A minha irmã, ela tinha um bermudão quadriculado, xadrez, sabe, um xadrez quadradão, comprido, assim, grande. A minha irmã tinha um bermudão daquele, só que era um bermudão bem feminino mesmo, a cintura era bem fininha, e ele abria como uma saia. Se eu tivesse de perna fechada, eu estava de saia, né? Era um palhaço escocês. Se eu abrisse bem as pernas, aí aparecia que eram as 2 pernas do short. Então, a primeira coisa foi aquilo ali. Não tinha suspensório. Depois eu improvisei um suspensório, porque eu achava que ficava bonito um suspensório para o palhaço. Dava um desenho legal. Não lembro agora se eu pus suspensório. Depois eu vou dar uma olhada na foto e vejo para vocês. Pronto. Essa foi a minha indumentária inicial. Mas o que foi assim, que ficou perfeito de tudo isso aí, que era para ter até hoje, é essa bermuda. Eu amava o seu palhaço com esse bermudão, assim, parece uma saia, mas quando você dava um passo, aí dava para ver que era abria a canela. Muito bonito mesmo. Então a primeira coisa que a gente vai falar sobre indumentária, antes da gente dizer que a gente pode pegar em casa também um monte de coisa e compor uma indumentária, é que as indumentárias, elas têm o seguinte: a indumentária do palhaço, a roupa que você veste enquanto profissional do riso, enquanto palhaço, ela precisa também ter uma certa adequação com o lugar onde você vai se apresentar, tá? Por exemplo, se eu for fazer um palhaço para me apresentar em festas infantis, então aí é uma outra história, uma outra pegada. Mesmo que eu esteja fazendo palhaço, eu tenho que compor assim com muita beleza, com muito charme. Quando eu vou fazer um trabalho mais artístico, vamos dizer assim, né? Porque esse é artístico na festa, mas ele é mais comercial do que artístico, né? Você lembra que a gente conversou um pouquinho. O trabalho da festa infantil, ele tem um misto muito grande de comercial com artístico. O trabalho do teatro, o trabalho da rua, o trabalho no circo, ele é mais artístico, né? Ele é mais artístico e o artista é remunerado por esse trabalho, ou ele cobra por esse trabalho. O trabalho da festa infantil, ele é mais comercial. Então, por que ele é comercial? Porque você atende à necessidade daquela festa, né? Você atende à necessidade do glamour que aquela pessoa quer dar naquela festa infantil, e a história toda. Então, esse tipo de indumentária para festa infantil precisa ser bem rebuscado se você quiser ser uma pessoa que vai entrar no mercado e vai dominar. Então, quanto mais bonito o seu figurino, né? Quanto mais brilhoso, quanto mais meio patati patatá, vamos dizer assim, quanto mais para essa linha, mais vai funcionar para festa infantil, tá? Para eventos dessa forma. Quando você vai fazer um trabalho, por exemplo, nós começamos na festa infantil, mas a gente não tinha, a nossa alma não estava ligada à recreação. A nossa alma estava ligada a espetáculos, porque a gente vinha do teatro. Então eu era uma negação para a festa infantil. Eu fazia totalmente diferente do que eu estou aconselhando vocês aqui, mas eu não tinha interesse de entrar naquele mercado. Então eu usava as minhas roupas no começo, a mesma roupa que eu usava no teatro. Depois eu fui substituindo as mesmas roupas que eu usava no espetáculo. E a gente foi criando espetáculos, e cada espetáculo foi nos dando uma ideia de roupa. E chegou um tempo que eu usava uma roupa rasgada, uma coisa comprida, longa e tal. E eu ia para a festa com aquela mesma roupa. E eu ia para as escolas, me apresentar nas escolas e tudo mais. Tinha até uma professora de uma escola. Ela chegou uma vez para a Gena. Aí a Gena tinha uma roupa bonita. Vocês estão ganhando tão bem, já estiveram na Europa. Vocês estão participando em vários lugares que eu vejo. Tudo que é lugar tem espaguete ferrugem.
E ele não tem uma roupa bonita. Ela tinha pena de mim. Aí queria oferecer até para comprar roupa para ele, para você ter, não estava com condições. Ela tinha pena. Foi a diretora de uma escola. Ela tinha pena do palhaço espaguete. Só que era uma dó incrível. Era o figurino dele dos espetáculos e ele fazia em tudo que é lugar. Usava o mesmo figurino. Usava um figurino só para tudo. Então, uma coisa que a gente descobriu com o tempo e com experiência é que quando você vai para um determinado espaço, você tem um figurino que seja mais adequado. Você vai fazer um trabalho que seja, por exemplo, mais esportivo, mais aberto, ao ar livre. Você vai para o lançamento de algum empreendimento, ou você está numa daquelas campanhas onde você envolve crianças, está fazendo, sei lá, às vezes o SESC chama a gente, né, para fazer aquelas coisas onde a criança está extraindo o dente, outra está fazendo não sei o quê, outra está brincando disso, aquilo, outro, está num espaço aberto. Então você diminui, se você usa camisa longa, você diminui para uma coisa mais esportiva, mais fresquinha, para você andar melhor. Faz uma certa adaptação. Mas o que eu quero falar de início é o seguinte: o palhaço, a palhaça, ele só tem esse nome porque a gente precisa hoje em dia, né? A gente precisa hoje em dia colocar as coisas nos seus lugares, até para que tenha lugar para todo mundo. A palhaça é uma coisa mais recente no mundo da palhaçaria do que o palhaço, né? Surgiu primeiro homens fazendo palhaçaria, mas vocês sabem que a história da mulher é uma história muito sofrida por conta do patriarcado, né? Por conta dessa coisa do macho querer mandar, pelo menos na nossa cultura aqui. A maioria, né? Que a gente conhece. Sua época, né, no lance do palhaço, você tinha condições de pesquisar vários circos, ver em circos antigos, figuras e tal, que aparecia mais o palhaço. Mas a mulher, quando queria ser palhaça, né, nessa época aí, realmente não tinha assim, referência para ver, né? Para você ver que a minha referência maior que eu procurava mesmo, não sei se vocês conhecem, né, porque é bem antigo, é o Que Maravilha. Não sei se vocês sabem. Trabalhava em Silvio Santos, era jurada. É o Que Maravilha. A gente não sabia que era drag queen, o nome daquele ali. Mas palhaço. É por quê? Porque ela era muito exagerada, né? Tudo colocava muito brilho e tudo muito exagerado. Então eu olhava e dizia, pronto, isso daí eu posso também me espelhar assim, mais ou menos, como um palhaço que eu imagino. Aí tem até a Rita Lee, na época, que ela usou muitas coisas também nos shows dela. Cabelo colorido, né? E era muita coisa. A Baby Consuelo, também demais, sabe? Nos shows da Baby Consuelo, só faltava colocar o nariz. E também até algumas coisas que eu peguei para palhaça, até a Fafá de Belém. Fafá de Belém, no início, ela usava aquelas rosas enormes no cabelo, né? Então ela tinha aqueles seios grandes, então ela colocava muito vestido assim, mostrando, né, e tal. E eu achava aquela mulher assim bem exuberante assim, né? E como eu queria a minha palhaça desse jeito, eu mergulhei muito nessas mulheres assim, que pareciam mesmo caricatas assim, parecia palhaças. É o Que Maravilha era o que eu pesquisava mais, porque cada aparição dela era uma palhaça. Se colocasse o nariz, com certeza ali. Eu acho que eram as primeiras palhaças que não sabiam que eram palhaços, é o Que Maravilha. Que eu, assim, admiro demais, né? Para vestir os palhaços, palhaça, o palhaço, os palhaces, uma coisa é necessário saber. O artista dentro da profissão do riso, ele não tem um sexo, tá? Não existe um sexo. O palhaço, ele é uma figura, e ele busca quebrar a rotina. Como assim não tem sexo? Mas você não está falando aí que nem existia mulher no picadeiro, que era só os homens que faziam isso? Na verdade, se a gente for olhar palhaços como Charles Rivel, por exemplo, é um palhaço antigo, Charles Rivel, né, com L no final, vocês vão ver que é um palhaço que usava um vestido que vinha abaixo do joelho. É como se fosse uma camisola que ele vestia e por baixo dele tinha uma calça. Mas você só vê um pedaço da canela da calça saindo, calça folgada. Ele usava um vestido, né? E aquilo era a roupa dele. Eu usei uma roupa muito parecida com essa porque eu bebia nessas figuras, né? Antigamente eu ia tentando buscar a minha identidade através de ver essas figuras e de compor. Você vê, por exemplo, uma coisa que a gente vê comumente na indumentária feminina, são sapatos que seriam muito mais atribuídos ao universo masculino, coturnos, né? Sapatos grandes e tudo mais, no universo feminino, na palhaçaria, né?
Então, existe uma linha de palhaça, né, sobretudo essas palhaças mais modernas agora, que elas trabalham um pouco mais da sensualidade, elas trabalham um pouco mais do universo íntimo e tudo mais, e elas se compõem numa medida X, mas existe um trabalho específico que ela está desenvolvendo ali. É diferente do palhaço convencional que a gente está conversando aqui, da palhaça convencional, a palhaça mais rápida para quem está chegando nesse universo, né? Para quem está bebendo nessa fonte. Então fica muito profundo, necessita de muito tempo. O que a gente está propondo nessa oficina é que a gente enxergue que para iniciar isso você precisa de um start. Para startar, você precisa ter umas ideias mais ou menos do que funciona e do que é interessante, para que você se vista e vá à luta. Para você ir tendo as suas próprias formas de confrontar com as situações, com aquilo que você consegue expressar mais, consegue expressar menos. Eu pus, por exemplo, uma barriga muito grande na época. A Gena também teve Ficou muito engraçado ele com essa barriga grande, ele era muito magro. Barriga de espuma. E aí ele colocou também um meião, esse amarelo que você falou, um meião de futebol amarelo, e esse sapato que você falou. Eu repeti o sapato no segundo. E a figura ficou assim, aqueles 2 palitinhos assim, com aquela barriga, sabe? Essa era a vontade dele ser gordo, sabe? Foi esse palhaço que eu usei bermuda que eu tentei colocar uma espuma fininha assim ao redor da perna para ver se a coxa engrossava. Porque eu lembro que... Pleno sol lá no Sesc, em pleno sol, ele todo cheio de espuma o corpo, para ficar mais gordinho. Detalhe, gente, eu suo, mas muito mais assim. E a gente perdendo isso, né? Porque é maravilhoso ser magro e usar isso, né? Bem magro mesmo e fazer que você aparenta mais magro. De preferência colocar assim roupas como eu estou agora, assim, listras assim. Você fizer um macacão, né? Todo assim de listra, assim, pezinha, aí você vai ficar mais magra ainda. Então, melhor ainda pro palhaço. E também, se você for gordo, colocar mais coisas assim de bolas, né, de laço, para ficar aquela coisa. Então, você usar realmente a sua figura, né? O que você tem. E na época, não, a gente queria disfarçar um pouco, né? Primeira coisa. Você tá pondo o Charles Rivel aí, pessoal, ver? Ó, esse aí é o Charles Rivel, tá vendo? Muito divertido, muito bacana. Esse artista, você vê que é um vestido que ele tá usando, né? E é um palhaço, não é um palhaços. Não, é um palhaço mesmo, ninguém nem... É um palhaço. Nessa época não tinha nesse gênero, o palhaços. Então, é a forma. Você utiliza-se de alguma coisa que quebra o padrão, que quebra aquela ordem que foi estabelecida, homem se veste assim, mulher se veste assim, quebra esse padrão e esquece isso. Quem quer trabalhar um pouco com a expressão do feminino dentro da linguagem convencional, usar vestidos, isso, não é proibido isso, entendeu? Não é proibido, não é que seja... Você pode fazer isso. Mas é que dentro da regra da indumentária dos palhaços e das palhaças e dos palhaces, você não precisa se ater a calça para homem, paletó para homem, essas coisas para homem, vestido para mulher, nada disso. Você pode misturar o que você quiser, fazer da forma que você quiser e fazer da forma que vai ficar mais engraçado. Lembrando que o universo do mercado infantil, da festa infantil, ele pede alguma coisa mais limpa, uma figura mais colorida, mais harmônica, não tão, né, cheguei. Mas os espetáculos que a gente for participar, seja ele numa escola, seja ele na praça, seja ele no teatro, no circo, você pode ousar e brincar bastante, tá certo? Principalmente na rua. A rua é o espaço onde a gente brinca muito. Eu preciso de um pontapé inicial para brincar. Primeira coisa, eu devo esquecer disso. A segunda coisa, quando a gente entra no universo da palhaçaria, é que a gente vai ter que se entender, ou a gente não entende agora, mas a gente tem que juntar isso à nossa coleção, né, de entendimento, e a gente vai ter que entender que nós somos um veículo, tá? O artista, ou a pessoa que está se propondo à arte, ele é um veículo da arte. Então, aquela pessoa que sintoniza, que gosta, que acha interessante trabalhar no mundo artístico, é porque já tem um olhar diferenciado para o artístico. Aquela pessoa que tem um olhar diferenciado para o universo artístico, que gosta, o coração impulsa e quer testar, ela já tem algo mais, que ela vai descobrir assim que ela começar a entrar.
uma capacidade de sintonizar, de enxergar as coisas fora do padrão comum. E aí você vai trazer para o mundo material, para a realidade, as ideias que não são, que não fazem parte do mundo comum, que as pessoas não enxergam daquele jeito, né? Você vai trazer essas ideias. Quando a gente vai trazer essas ideias, o que é que nos impede? O que é que atrapalha o nosso trabalho? É se eu sou a mocinha bonitinha. Lembra que a palhaçaria, ela trabalha o nosso ridículo. Você vai ter que trabalhar com o seu ridículo, com os seus erros, com toda essa parte de você, da gente, que a gente, como gente normal, às vezes quer esconder. Então, esse é o material de se trabalhar na palhaçaria. A gente precisa utilizar esse material. O rapazinho que quer ser o mocinho gostosinho e tal, para apresentar para as moças. Eu estou falando isso porque eu venho do mundo do circo. Nós estamos dentro do circo. Então, o que acontece em muitos circos, principalmente hoje em dia? Você vai no circo, tem um palhaço com a calcinha bem apertadinha, um homem, né? Vamos dizer assim, palhaço com a calcinha apertadinha, né? Para ficar bem gostoso, assim, para as meninas olharem da plateia, já ficar tudo se mordendo, porque depois eles vão lá e paqueram aquelas meninas, eles ficam com as moças da cidade. E o palhaço que é ladrão de mulher. Isso é uma história, não nasceu por acaso isso aí, né? Os palhaços são muito namoradores e tudo mais. E as palhaças devem ser também, né? É novidade aí, é mais novo no mercado. Só que a palhaça, o que é? Ela pode ser o que ela quiser. É o que ela quiser. A mulher ela não ficou presa. A mulher ela não ficou presa a um bordão, né? A mulher é muito mais expansiva que o homem. Tem essa possibilidade. O palhaço não ficou preso. Mas por que é que eu estou falando isso? Às vezes, quando a gente quer fazer uma palhaça, quando a gente quer trabalhar no universo da palhaçaria, seja homem ou seja mulher, você não se prenda ao que você olha e vê no espelho. Ah, eu sou bonita, eu sou não sei o quê, né? Ou eu sou bonito, eu sou gostoso, eu sou linda, eu sou... e tudo mais. Não se prenda a isso. Você será um veículo e vai buscar, sobretudo, o ridículo. Que as pessoas vão identificar em você aquilo que elas têm vergonha de mostrar, aquilo que elas não querem expor. Ela vai ver a pessoa, a palhaça trabalhando, vai ver o palhaço trabalhando e vai soltar nela aquilo ali. Ah, isso é possível. Errar é possível. Expor o ridículo é possível. Cair na risada de uma coisa que eu iria chorar. Isso é possível. Que legal! Aí traz à tona uma outra coisa na pessoa. Mexe com a pessoa dessa forma. Então eu tenho que trabalhar no que é o meu ridículo. Eu não posso ficar aquela mocinha bonitinha. Por isso que eu falei para vocês que tem uma linha de palhaças que trabalha o bonitinho, o sensual e tal, e cria o ridículo em outras situações, da forma como ela vê isso aí. Mas de cara, para aquele que vai iniciar o trabalho, esqueça essas duas coisas. Que você tem um gênero e a sua roupa faz o seu gênero, né? E a outra coisa, que você é aquele formatozinho bonitinho, gostosinho que você vai apresentar. O artista ele não pode se sobrepor à obra. Se ele se sobrepõe à obra não é vista. É visto o artista. E aí fica feio, né? O trabalho fica feio. Aí fica você se mostrando. E você não traz o recado que a palhaça, que o palhaço precisa trazer. Que é trabalhar isso. Por exemplo, num circo, tudo no circo é sobre-humano. Você imagina, porque o palhaço está muito ligado ao universo do circo. Depois ele está espalhado pelo resto do mundo. Para a nossa cultura, ele está ligado, ele nasce no circo. Embora, se você estudar, o palhaço é anterior ao circo. A palhaça é tudo. Então, essa expressão de trabalhar com comicidade. Mas, para a nossa cultura, ele está ligado ao universo do circo. Pensou palhaço, pensou circo. Agora é que as mulheres estão fazendo a gente pensar fora da caixinha, mas antigamente era só assim. E até hoje, no mundo mais comum, é assim. Então, o que a gente tem, na verdade, dentro do circo são sobre-humanos. Homens e mulheres muito bem roliços. Antigamente, a gente nem tinha essas academias que dá essa condição de comparar com as pessoas de circo. Antigamente, as pessoas de circo eram realmente um diferencial em físico, né? As mulheres esculturais, pela força que elas colocavam no trapézio, pelos giros, pela capacidade de mobilidade, aquelas mulheres borracha, né, que puxavam o corpo todo, que dobrava e tudo mais, é tudo sobre-humano. E não erram. Aquele povo de circo que treina e ensaia de forma compulsiva. Nasceu criancinha, o pai passou, a mãe passou para a criança aquela tarefa e ela ficou lá, o malabarista que não deixa as bolinhas cair, quando cai é uma coisa muito rápida, ele já levanta e refaz. O funambolista que anda na corda bamba, que não deixa, uma queda não existe ali, é tudo perfeito. Quem não é perfeito? Aquele que erra. E errar é o quê?
Olha só, é humano, né? O palhaço, a palhaça, representa o humano no universo sobre-humano. Mas até incrível que nesses circos, né, que tá falando, né, que tudo é perfeito e não erram nada e tal. Incrível que nós já convivemos com um palhaço que ele ensaiava o erro dele. Era incrível. Ele ensaiava direto os números com o erro já acontecendo, né? Aqueles erros assim, naquela hora, naquele momento, incerto, e ele ficava direto. Se não tivesse bem correto aquele erro, ele não achava que estava bom, né? Esse é aluno de Charles Chaplin, né? Ele que fazia isso. Então, vamos dar um salto e vamos começar agora que hoje o tempo na parte do figurino, né? Para não correr o tempo. Eu trouxe algumas ideias, eu vou fazer primeiro, porque o da mulher, ela pode, a Gina quer conversar um pouco com vocês, mas eu vou trazer primeiro esse figurino masculino, tá certo? E aí, o figurino masculino, entre aspas, né? Aquilo que a gente tem no universo. Dá um espaço para você ficar melhor. Obrigado. Então, o que é que a gente faz? Eu vou trazer primeiro essa indumentária e Gena traz a indumentária em seguida, né, para sugerir para vocês. Eu trouxe algumas ideias, assim, peguei ali do guarda-roupa, não são ideias, não são roupas do circo, tá? Isso aqui é uma coisa que eu uso mesmo, um laser meu. Todas essas sugestões aqui que eu estou passando por aqui, desse lado, são roupas que a gente pode utilizar, menos essa daqui, tá? Que foi uma que eu escolhi, mas ela é uma calça que ela faz par com isso aqui, tá vendo? Que esse colete, ele tem o mesmo desenho dessa calça aqui, ó. Isso é um conjunto, um colete e uma calça, tá? Normal. Depois eu mostro para vocês. Bom, o que é que eu tenho aqui? O que é importante a gente saber é que a gente precisa... É claro, se eu tiver com uma jeans, vai ficar esquisito, né? Eu estou usando uma calça jeans aqui, mas ficaria muito esquisito eu trabalhar um palhaço de calça jeans. Mas vamos supor que você chega no seu guarda-roupa e você tem roupas claras e roupas escuras. Quadriculado, xadrez. Se você tem alguma coisa nesse estilo, né? Alguma coisa quadriculada, isso já dá de cara. É claro que essa daqui eu uso normal, essa do meu dia a dia, tá? Mas funciona muito bem na cena. Se eu quiser utilizar uma coisa dessa aqui na cena, funciona muito bem. Aquilo que eu estava dizendo para vocês que fica over, por exemplo, se eu pegar uma coisa dessa aqui, se eu jogar com mais quadriculado e a minha proposta for essa, né, fica interessante, mas eu tenho que trazer alguma coisa que chame minha atenção. Se a minha roupa chamar muito mais atenção do que a minha expressão, e eu estiver num trabalho que eu tenho proximidade com as pessoas, né, eu vou perder um pouco da minha expressão. Então, você vai fazer o peso, o custo-benefício. Se você tiver uma roupa colorida demais que compete com o seu rosto, aí você vai ter um problema. Mas vamos supor que eu tenho uma calça quadriculada, que eu tenho uma calça, por exemplo, aqui tem uma calça desses estilo cotelê, né, que o pessoal chama. Parece aquela... Antigamente a minha mãe tinha umas colchas chamadas colcha de chenil. Chanil, sei lá, e parece com esse tipo de calça, né? Mas, por exemplo, uma calça folgada como essa, vou pedir licença a vocês aqui, põe para a câmera para cima. Recentemente, nós passamos por um episódio bem interessante. O circo da gente, vocês sabem, né, que uma ventania derrubou o nosso circo. Ó, eu vou vestir essa calça aqui para a gente ver alguma coisa. A ventania derrubou o nosso circo. Aí o que acontece? Nós fomos para Natal e observe, tá, que durante a pandemia, essa calça é uma calça que ela veste normal, vocês estão vendo, né? Ela veste normal, vocês estão vendo que eu não tenho, por exemplo, barriga, assim, né? Ó, é uma calça normal, tá certo? Vamos supor que eu tivesse uma calça dessa clara. Se eu tenho uma calça dessa clara, e se eu continuar com uma roupa clara para cima, né, eu viro médico. Vamos dizer que eu tenho uma camisa branca, por exemplo, né? Aí, se eu tiver uma camisa branca, para colocar com uma roupa clara, acho que eu vesti pelo avesso. O botão está diferente. Se eu pegar uma camisa branca e jogar por cima de uma roupa clara, o que é que vai acontecer? Vai tudo clareando para cima. Ou eu escureço no chapéu, né? Ou eu escureço com alguma coisa
porque senão vai ficar claro demais, branco demais. Tá? Dependendo de onde você vai, o tipo de luz que você vai ter. Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Um exemplo rápido. Aí vamos supor que eu tenho uma camisa branca. Aí eu quero sair de palhaço, pus a camisa branca. E a minha calça, eu só tenho uma calça clara. Eu preciso correr atrás de uma opção de uma coisa mais escura. Ou eu simplesmente posso jogar lá para dentro. Uma das coisas muito legais que a gente pode ter, deve ir num brechó ou num armarinho, em algum lugar, são suspensórios. Eles são muito cênicos. Ele traz uma coisa nostálgica, muito interessante, né? O suspensório. Então, por exemplo, se eu tiver um suspensóriozinho, eu já quebrei metade do galho. Né? Até porque, se eu usar uma calça, estou botando meio no contrário aqui, mas não vou mudar, não. Se eu puser uma calça... Ah, não está ao contrário, não, está certo. Isso aqui está errado. Se eu tiver uma calça um pouco mais folgada, né, do que o meu número, o suspensório vai me ajudar a essa calça não cair tão rápido. Suspensório, trago a calça um pouco mais para cima, né? Tá bom? Posso trazer a calça um pouco mais para cima. Lembrando que essa calça era super, hiper folgada nele. Não, mas não tem problema. A gente tem que trabalhar com o que tem. O que acontece? Nós fomos para Natal quando o circo caiu e a gente tinha um espetáculo para fazer em Natal. Eu estava tudo programado para fazer um espetáculo em Natal, eu e Gena, e tudo certo. Aí, vamos para Natal, vamos. Uma irmã minha chegou por lá, veio da Europa e chegou e disse, não, venha logo que eu só tenho tantos dias para ir. E a gente desceu para lá e eu falei, não, Gena, eu vou subir com uma carreta de volta, que a gente tem uma carreta lá em Natal, e aí eu desço com o figurino da gente para o trabalho, que vai ser no final do mês. O que acontece? A carreta eu não consegui trazer. e nós tínhamos 2 trabalhos muito assim, cheios de responsabilidade para fazer e sem nenhum indumentário. Então, esta calça, que era uma calça normal de passear, eu utilizei para fazer. Só que, aí a gente andando pelos brechóis da vida, né? A gente encontrou uma camisa dessa daqui, que é tipo uma blusinha, camisa listrada, né? E eu, como eu uso listrada, eu usei essa blusinha listrada que eu peguei num brechó, junto com essa calça aqui. Mas você pode perceber o seguinte, o que é que ela faz aqui? Ela vai escurecendo, ela vem claro e escurece. Porque o rosto já vai clarear, né? Quando você aplicar o branco no rosto, um pó, uma coisa, ele dá uma clareada. Então, se você vê muito branco aqui e muito branco aqui, fica uma coisa, né, complicada para a gente fazer uma leitura. Aí, se eu tiver dessa forma, né, com muito branco, e eu tiver a opção, por exemplo, de pegar uma calça escura, eu já começo a criar uma harmonia maior. A minha irmã que estava lá, ela veio da Europa, e viajou pela TAP, né? Aí eu estava sem ter o que calçar na época. Aí ela disse assim, olha, a TAP, a TAP, ela trouxe essas meias aqui, tá vendo? É a meia de você dormir lá, pra você não passar frio no avião, ar-condicionado. E a meia, eu falei, nossa, é perfeito, isso é uma meia de palhaço. Mas não encuquem com essa coisa de meia. Eu tenho que ter uma meia listrada, eu tenho que ter uma meia assim, assado. Essa calça aqui ela já está bem bagunçada porque eu uso ela há muito tempo, já como espaguete. Essa calça eu encontrei num brechó, mas ela é uma calça normal, tá? É uma calça de vestir normal. É claro que eu exagero, eu puxo ela bem para cima. Eu já pus o suspensório nela aqui grudado, para não sair. Só abotoei um pouquinho aqui em cima para vocês verem como é que fica. Tá certo? Quanto mais para cima eu ponho a roupa, mais confortável eu fico. Eu acho que é porque eu nasci dessa forma. Quando eu fui nascer como espaguete, eu usava coisas muito listradas, era muito mais magrinho, né, do que hoje. Se você tem isso e você precisa de algum complemento aqui para cima, né, porque o importante é você chegar no local. Se você precisar de algum complemento para cima, você pode pegar, por exemplo, uma tira, um chale, uma gravata, né? Se você tiver uma gravata, isso aqui não é uma gravata, claro, é um chale, mas se eu tiver uma gravata, eu posso simplesmente pegar a gravata, dar um nozinho assim, né? Fazer como se fosse um lacinho, alguma coisa dessa natureza, jogar ela para cima, arrumar
e criar, lembrando que o palhaço ele não precisa estar perfeitamente luxuoso, né? Ele pode ter o estilo dele, a forma dele de fazer as coisas. Eu posso fazer uma gravata com isso aqui, né? Simplesmente colocar, fazer um nó de gravata, alguma coisa desse tipo, e utilizar como se fosse uma gravata mesmo. Né? Ó, utilizar como se fosse uma gravata. Aí eu posso jogar ou deixar o negócio caindo. O importante é que eu não perca de vista a possibilidade de sempre ter alguma coisa que seja um pouco ridícula. Por exemplo, se eu tivesse uma gravata convencional, que eu não encontrei aqui, porque o circo, depois que ele foi abaixo, muita coisa está nas maletas, mas, por exemplo, se eu pego uma gravata convencional, mas eu jogo por dentro da calça, né? Deixo um pedaço preso assim, numa parte de cima, alguma coisa. Sabe como criança, quando está se vestindo, que esqueceu um negócio assim? A gente tem que sempre que lembrar dessa estrutura que a criança monta. Ela esquece, às vezes, uma coisa, né? E faz o lado. Aí, vamos supor que eu só tenho um sapato dessa natureza. Vamos supor que eu só tenho um sapato normal. Né? Que foi, por exemplo, o que aconteceu lá em Natal. A gente fazer os espetáculos. Aí, agora eu vou pedir para a Laio baixar a câmera para vocês verem uma coisa. Olha só. Vamos ver se vai dar para... Não, mas aí eu vou ter que mostrar. Eu vou ter que calçar e ele vai até embaixo? Ou então eu ponho aqui. Eu ponho nessa altura aqui e subo. Né? Olha só uma coisa. Eu tenho um sapato como esse, eu vou e calço. Né? Ó, vocês vão ver. Deixa eu esconder aqui os bastidores. Pronto, tá lindo agora. Olha só. Está vendo? Eu estou com um sapato normal. Um sapato masculino desse ficaria perfeito numa mulher também. Ele já iria compor de cara. Mas, para mim, ele está convencional. Tudo bem que a minha calça ela fica um pouco acima, né, na canela. Você está vendo que ela não vai até embaixo, porque eu puxei ela mais para cima, justamente para criar esse negócio que agora é moda, mas antigamente não era. Mas olha só a diferença que faz se eu fizer isso aqui. Ó, eu pego esse sapato do pé direito, né, e faço isso aqui. Troco. E aí calço o sapato errado. Vocês já viram criança fazer isso? Né? Vocês já fizeram como criança? Aí eu calço o sapato errado. Vocês perceberam que eu tô com o pé, ó, se eu ficar com o pé reto, ele já está aberto. Tá vendo? Ele já está abertinho para fora. Se eu abro um pouquinho mais, ele fica quase Charlie Chaplin. Tá vendo? Só um pouquinho que eu abri. Só o sapato trocado. Uma ideia que você trocou o sapato de pé, você já está imitando uma criança, enganchou um pedaço de uma roupa num canto, né? E você faz essa coisa. O que é que vai dar mais colorido para mim? Quando eu compuser a minha maquiagem. Aí eu vou ficar mais colorido. Quando eu tiver nariz, quando eu me pintar, né? Quando eu colocar algum adereço. Eu só tinha no Cartola. Mas aí, lá, como o palhaço espaguete, ele utiliza um chapéu pequenininho, eu falei para vocês, né? Que também está guardado nas nossas coisas. Um chapéu que eu puxo o meu cabelo todo aqui, ó. Eu puxo essa parte, né? Eu exponho essa parte calva e exponho essa outra parte aqui. Eu puxo tudo o que tem aqui no meio, deixo aqui e eu jogo um chapéu aqui em cima, com um elásticozinho que passa por trás da cabeça aqui. Então esse chapéu ele fica aqui, ó, em cima, tá? E aí de lado eu assame bastante o cabelo e vira uma peruca natural, porque as perucas não ficavam bem na minha cabeça. Eu suava muitas vezes, fazia muito trabalho de acrobacias, mergulhando aqui, saindo ali, aí a peruca caía, né? Eu não conseguia segurar a peruca. Então eu parei de trabalhar com peruca e comecei a usar o meu cabelo como peruca. Eu já colori meu cabelo de várias formas. Dependendo de onde eu estou, ele vira mais laranja, ele fica mais meio loiro. E depois que a gente passa dos enta, né? A gente entra nos entas, os cabelos vão ficando mais loiros, a gente vai ficando mais, né, mais nórdico. Todo mundo vai ficando mais nórdico. Então, com o que você tem em casa, você consegue criar uma pequena composição. Você pode optar por uma roupa mais folgada, né? E lembrar que a gente pode brincar com isso aqui. Uma mulher pode pôr, por exemplo, alguma coisa feminina em cima, e vamos supor que foi uma criança e vestir uma calça por baixo, né? Um negócio bem feminino em cima, e uma calçona e um sapato mesmo embaixo. Isso fica perfeito na figura, fica perfeito, né?
vai dar uma figura que de cara vocês economizam muita coisa. Eu estou tirando aqui porque agora vem Gena. Isso foi uma ideia, tá, gente? De você fazer com o que vocês têm no guarda-roupa de vocês. Gravatas que você tem, faz gravatas, faz lacinhos com as gravatas. Chapéu que você tem, faz, né, pequenas composições. Se eu tiver com a roupa toda clara, eu iria optar pela parte de cima ser mais escura, né? Por exemplo, se eu estava com aquela calça toda clara, eu utilizaria ou roupas de listras. Por que palhaço usa muito listra? Palhaço usa muita listra? Por conta daquela história que a gente contou no início do nosso curso, né? Por conta desse inconsciente coletivo que traz os palhaços como sendo aqueles empalhados que vestiam roupas de colchões listradas, né? As roupas listradas. Então, desses empalhados surgiu essa ideia dos palhaços terem mais roupas com listras para lembrar aquele tipo mais nostálgico. Outra coisa que eu poderia fazer também era se eu tivesse um coletezinho escuro, né? Se eu tivesse um colete escuro, jogaria, e se eu tivesse todo claro, eu jogaria um colete escuro para escurecer um pouquinho mais. Mas o que eu posso fazer aqui? Eu posso pôr uma flor colorida, né? Plá, colorir aqui, jogar uma flor, flor artificial, né? Eu jogo uma flor aqui, eu posso jogar, sei lá, tipo falcão, né? Posso pôr um girassol ou uma flor, uma coisa que seja colorida, que traga uma ideia de que eu tô muito cafona, tô muito feio, mas alguma coisa em mim realça, né? Traz a beleza. E posso usar um chapéu mesmo, né? Ou posso jogar um chapéu inteiro na cabeça, ou posso, por exemplo, se eu tiver um chapéu como esse, de massa, isso aqui é tipo de chapéu de massa. O Joel falou nos comentários ali que ele gosta de gravata borboleta e fica difícil de encontrar gravata borboleta, e de fato é difícil, né? Aí ele compra laço de menina, de criança, né, e põe aqui e ele diz que fica perfeito. Mais uma ideia interessante. Ó, se eu tenho só um chapéu de massa e eu não quero trabalhar com uma cartola mesmo, eu posso fazer isso aqui. Você sabe que o Antônio Nóbrega, aquele brincante, né, brasileiro, que é pernambucano, tem em São Paulo, ele tem um palhaço que chama Tonheta. O palhaço Tonheta dele usa como chapéu a metade de uma bola de couro. Ele cortou uma bola de couro na metade, né, a bola velha, e aí fez uma aba assim ao redor da bola de couro e é o chapéu dele. Então, coisas como isso, eu já vi, sabe o quê? Eu já vi palhaços usar aquela parte do queijo do reino. Você já viu aquele queijo do reino? Metade do queijo do reino, aquilo ali, e as coisas com chupeta aqui, com tampa de garrafa, fazendo botão de casaco, sabe? O casaco bonito, mas umas tampas de garrafa fazendo botão, uma chupeta pendurada, como se fosse um laço, um negócio assim. Então eles vão incrementando, botando, é um detalhezinho ou outro, né? Um remendo interessante. Então agora nós vamos passar para outra parte, a parte aonde Gena vai dar as ideias dela aqui para vocês, tá bom? Então, como na minha época, né? Quando eu quis ser a palhaça, eu não tinha, né? Não tinha o que procurar, o que ver, nem ideias assim de procurar nas internet para ver coisas da Europa, alguma coisa assim. Não tinha essa condições na época. E aí foi como eu falei para vocês, o que eu vi mesmo são essas mulheres fabulosas no meu tempo de adolescente e tal, que elas faziam sucesso. A Baby Consuelo, a Rita Lee, a Elke Maravilha. E aí eu olhava muito e elas eram mulheres que usavam todo tipo de adereços para valorizar muito, né? A parte feminina dela. Então, eu quando fui fazer a Ferrugem, que era no teatro, não era ainda não era o Ferrugem, né? Porque o Ferrugem, o homem, o palhaço nasceu depois que do curso de teatro, né? Que eu fui trabalhar e não deu muito certo trabalhar como palhaça. E eu tive que fazer de novo, procurar toda uma história masculina para eu colocar em mim. Então, eu no teatro eu procurei muito colocar roupas assim que me valorizavam, né? Pronto. Uma ideia aqui que não é agora a roupa de ferrugem, né? Se vocês conhecem a roupa de ferrugem, pronto. Esse vestido aqui meu, ó. Esse vestido aqui é um vestido de festa. Realmente eu comprei numa loja de roupas femininas normal e usei ele como um vestido para ir para festas assim, 15 anos, sei lá, alguma coisa assim, né? Botava um saltinho, arrumava o cabelo e ia com ele. Quando eu fui procurar algo para a palhaça, esse vestido aqui se transformou.
Eu olhei para ele no guarda-roupa e já tive essa ideia de fazer desse meu vestido a vestido de palhaço. Eu, até hoje não transformei ele completamente, porque ele vai servir para as duas coisas ainda. Logicamente que não é a roupa de ferrugem, né, que eu uso, mas usei essa roupa aqui assim, eu colocava ela para improvisar, né? Isso não é a roupa mesmo que eu tenho agora. Então, como era um vestido que ela vinha aqui assim, né? Aqui eram os seios, aí tinha aqui e tal. É o meu vestido normal, gente. Logicamente, sem estar com essa macacãozinha por baixo. Meu vestido normal, né? Aí, deixei de usar ele muito tempo, ele estava guardado. Então, já usei o lombo do palhaço e vai ver até agora, nesse, nesse trabalho que fizemos em Natal, eu estava com ele como ferrugem. E eu tenho um enchimento, assim, de filó, que esse meu vestido, ele fica bem aberto, né? Bem, assim, bem rodado, como se fosse uma bailarina. E eu, e eu coloco também meias. Sempre eu tive meias coloridas assim, né? Mulher consegue mais rápido isso do que os homens. Então eu coloco meias coloridas. Mas realmente já usei aquelas meias de futebol também, que é só listrados assim. Eu usei muito ela. E também essa calça aqui, que eu compro naquelas lojinhas de R$ 20. Aquelas rosinhas que tem em tudo que é lugar, né? Que ela tem essas bolinhas assim, e quando coloco sempre por baixo e ela só aparece mesmo a parte das pernas. Aqui é que eu não estou achando o meu suspensório. Eu uso uma roupa, sempre quando eu estou com uma roupa assim, que é mais preto com branco, eu uso também com essa roupa aqui. Vou tirar esse meu chapéu. Qual o chapéu? Mas nem sempre eu usava roupas assim, não. As roupas de listras, não. Eu usava sempre lisa. Quem for ver aí no Circo Grock, Ferrugem usa muito roupa lisa aqui em cima, né? E aqui eu ficava buscando muito algum lenço. Olha, eu sou uma pessoa que eu tenho muitos lenços. Quando eu vou nos brechós e vejo os lenços, muitas vezes eu pego todos. Eu tenho ali uma gaveta só de lenços, só de lenço. Lenço para o cabelo, lenço para o pescoço. Então, muitas vezes eu só vou e coloco aqui o meu suspensório. Essa calça, ele usou o meu suspensório, que não vai combinar muito com essa blusa vermelha que eu estou, porque na verdade essa blusa aqui é para usar o meu suspensório preto, que está grudado na calça de ninho que ele vestiu há pouco tempo, né? Então seria muito melhor se fosse uma um suspensório preto ou a camisa da palhaça, fosse a blusa da palhaça, fosse uma cor mais neutra, né, para o suspensório aparecer. Mas o meu suspensório preto tá na calça de mil e ele grudou, né? Então, esse vestido assim, ele é bem rodado, né, que eu uso filó por baixo, porque eu gosto de fazer a minha palhaça bem exagerada mesmo, né? E eu tenho aqui exemplos de coisa que eu colocava no meu cabelo. Eu sempre gostava de exagero muito na roupa, mas eu sempre usei, não sei se vocês já viram nas minhas roupas, que eu sempre uso muita coisa pequenininha. Então isso foi tá tão velhinho já, esse aí foi um dos primeiros. Peguei uma florzinha de plástico, coloquei e eu coloco o meu cabelo. Não era sempre assim como a ferrugem, agora eu uso o cabelo assim, né? Que vocês não sabem qual é o segredo que eu faço, né? Então eu tenho
um penteado assim de ferrugem, mas já tive também um penteado assim, que é uma armação que eu faço, eu coloco um diadema, e no diadema eu coloco ou a armação para cima, para o laçarote ficar aqui assim, né? E é um diadema com um aramezinho, que fica só para bem fininho, só para sustentar. E quando é do lado, eu coloco o arame, o meu diadema é aqui assim, e com o aramezinho aqui, que eu nunca passei um tempo sem falar meu segredo, mas já falei para muita gente já. E gosto muito de usar também o cabelo amarrado completamente. E usei muito pequenininho assim, bem assim, só simples. Engraçado que era isso que a criança via, você acredita que, olha só como é pequenininho, não sei se tá aparecendo a florzinha. Deixa eu ver se tá aparecendo. Tá aparecendo? E por mais que eu colocasse vestimento, vestido muito, parecia bailarina mesmo, e coisas, tudo em mim, a criança olhava para o chapeuzinho, bem pequenininho, ficava. E às vezes nem falava, só a mãe olhava para a criança e via que era o chapeuzinho muito pequenininho. Então ela se encantava com isso, com tudo exagerado, bem grande, só um pequeno detalhe que era o que chamava atenção, né? Também eu não tinha muita coisa assim, então eu tenho muitos lenços assim, ó. Esses lenços, muitas vezes eu não tinha ainda esse meu estilo de ferrugem. Na Europa mesmo, na Alemanha, eu usava meu cabelo com esse tipo de lenço, com laçarote, abria tudo, né? Deixa eu ver como tá aqui a situação. E era como se substituindo o meu chapéu, substituindo algo que podia ter um laço na cabeça, era esse meu laço. Tô olhando aqui porque. E já com a maquiagem e a roupa já combinava. Então a gente foi aos pouquinhos, né? Fazendo agora como ferrugem é. Também um vestido que eu usei numa época foi esse vestido aqui, ó, de bolinha. Se você tiver. Gente, eu ia mesmo no meu guarda-roupa mesmo. Eu ia no meu guarda-roupa para ver o que eu tinha. Então, esse meu vestido é tão antigo, tão antigo, tão antigo esse vestido aqui é. Porque tá, a cortina é vermelha, não dá para você ver direito. Então, a minha palhaça, eu já participei com esse vestido até num festival no Rio de Janeiro. Esse vestido aqui, eu colocava uma roupa branca, não era essa, porque eu já não tenho ela, porque ela manchou. E colocava esse aqui com o laço que eu uso de ferrugem, são 2 lacinhos desses na cabeça, né? Então era sempre assim, sempre quando eu estava para organizar alguma coisa do meu figurino, eu ia no meu guarda-roupa. Porque sempre a gente tem coisas interessantes. Um vestido agora que até eu uso muito, até agora, esse vestido aqui, ó. Não na ferrugem, que eu uso sempre, né? Eu acho que até uma das minhas amigas que estão aí já me viu com esse vestido aqui. Tá vendo? Ele já está separado para eu fazer alguma coisa para minha palhaça. Esse vestido aqui eu já não vou usar mais e ele já vai ser adaptado para minha palhaça, por causa das rosas. Mas o que eu estou planejando agora é fazer uma saia toda de botão, que eu vi no desenho de palhaça. Uma saia toda feita de botões, botões grandes, botões pequenos, e a moça foi pregando na saia
aqueles botões, o grandões, o pequenininho e tal. E ficou muito belo, né? A saia toda armada. Então também eu vou ter uma dessa para ferrugem. E também, como eu já falei para vocês, né? Gosto muito de lenços, né? Esse aqui, que eu estava desde o início, esse aqui, é um chapéu especial, realmente, feito por uma pessoa que é especialista em chapéus para palhaças. Incrível, né? Já existe isso. Olha só. Já existe isso, como existe sapatos também, né? Especialista de sapatos de palhaço. Tem também, que eu vou deixar até depois no link o endereço dessa moça que faz chapéu de todos os tipos para palhaças. E ela trabalha muito com a palhaçaria feminina. Então eu ganhei, é esse aqui que eu estou usando agora na minha palhaça, porque eu gosto muito de chapéu pequenininho. Aí eu falei para ela, eu gosto de chapéu bem pequenos. Aí eu acho que o que ela conseguiu, o menor que ela conseguiu foi esse aqui. Mas para mim bastaria ser do tamanho disso aqui, ó. Sem ter isso, tava perfeito. Então eu usei também já. Eu fui para um espetáculo uma vez e esqueci a roupa de ferrugem. Eu esqueci a roupa de ferrugem. E agora, o que é que eu vou fazer? Esqueci completamente. Então, do jeito que eu tô aqui também, com essa blusa aqui vermelha, né? Eu tinha ido, sorte minha, com uma roupa parecida com esse macacãozinho aqui, que também era listrado. E eu vi no camarim uma toalha que eles colocavam lá para botar lanche e tal, sabe? E eu olhei para aquela toalha e eu ficava pensando, vamos chamar alguém, vamos buscar alguma coisa e tal. Eu fiquei encantada com aquilo. E fui imaginando como poderia fazer. Sei que eu dei um jeito, eu entrei em cena com aquela roupa, já feito uma saia, e com a roupa que eu tinha, parecia ser um desse aqui, mas era diferente, que tinha manguinha, tinha uma manguinha aqui. E eu entrei assim, sabe? Mas foi assim maravilhoso. Então eu percebi nessa trajetória que realmente não precisa de muita aquela roupa especial. Logicamente, se você vai participar de uma peça, tem um diretor, tem um figurinista que tem que ser daquela maneira, falar como é que tem que ser e tal. Lógico que vai ter que ser daquele jeito, mas se for você que vai ser o palhaço independente, é você que vai criar a sua própria roupa, então realmente você tem que ver o seu guarda-roupa, porque é você, né? O palhaço não é outra pessoa. É você, então você vai também ver o que você gostaria o que você sentiria melhor, aquele vestido que você ama demais, mas você não usa, como foi o caso do meu, que é de sair, mas eu não estou 2 anos e meio, quase 3, sem ir para festas, né? Então, guardado. Então, eu tirei. Tem roupas de brechó, que é agora que eu uso da palhaça Ferrugem, que era um vestido de gala, assim, vestido de noites especiais. Então, ele era bem fino e tinha aquela saiona, assim, toda cheia de babado. Eu comprei ele, acho que foi R$ 15 ou foi 20. Cheguei em casa, usei só aquela parte dos babados. E trouxe os babados aqui para cima, que é o que vocês vão ver, que é o que Ferrugem usa. Coloquei aqui os babados aqui em cima, o suspensório, e agora ele é meu vestido. Então, é muito, muito fácil fazer uma roupa que você quer trabalhar, mas uma roupa que é sua, que você tem em casa, não precisa de muito investimento, não. Logicamente, se você quer um adereço mais especial, né, um chapéu, um sapato mais especial, quando eu fui trabalhar na Suíça, eu fui nas lojas de sapatos, procurei lá, porque as mulheres são muito altas, procurei sapatos de 42, número 41, 42, de mulheres que tem, lá na Suíça tem. Então eu comprava aquelas sapatilhas grandes, de mulheres mesmo. Já no meu pé ficava enorme como palhaço. Então assim, eu fui realmente vendo mesmo. Eu olhava muito para a Elke. Elke Maravilha, o exagero que ela fazia em tudo que ela colocava nela. Eu fui colocando na minha palhaça. E assim ia compondo. Tenho esse coraçãozinho aqui, que tem algumas palhaças que é bem românticazinha. Coloca, faz o totó e coloca o. Não sei se você está vendo aí. Coloca o coraçãozinho. E na palhaçaria feminina, como eu disse, nós não vamos entrar para esse mundo agora, porque na palhaçaria feminina é muito mesmo bem
A palhaça, ela usa muito mesmo tudo de mulher, né? A palhaçaria feminina é muito, muito, muito mesmo especial. E eu vou dar depois uma parte depois disso aí, palhaçaria feminina. Mas é muito fácil, mas ao mesmo tempo bem detalhado mesmo para compor a palhaça na palhaçaria feminina. Porque na verdade a mulher se mostra mais, né? A mulher tá querendo não mostrar, muitas vezes se mostra para mostrar a sua palhaça de uma maneira bem ridícula, e que eu acho super maravilhoso isso, mostrar o nosso ridículo. E é isso, gente. Você pode perceber que não tem dificuldade, muita dificuldade. Isso aqui eu encontrei há muito tempo atrás, no tempo de São João, que está vendo que ele aqui é tipo de palha, ó. Isso aqui é um chapeuzinho de palha que decorava alguns eventos de São João. Isso aqui eu nem comprei, eu realmente peguei da festa. E é muito pequenininho mesmo, mas eu usei. Estou olhando porque eu olho para cá. Olha a roupa de ferrugem agora. Esse vestido aí, ó, que era uma roupa toda grudada no corpo, ia lá para baixo e eu levantei a parte dos babados e fiz a saia. Eu gosto muito de usar blusas assim, que cobre toda a parte da palhaça, assim, porque eu trabalhei muito em festa infantil, então, quanto mais parecesse assim, que o palhaço não era humano, tipo, sabe, era um outro ser, menos um ser humano, né? A gente sempre cobria muito as pernas, os braços. Tinha épocas que o palhaço usava até luvas para não mostrar a mão, né, do palhaço. Então, eu vi muito desse tempo aí, mas agora na palhaçaria feminina as mulheres entram em cena até de biquíni, então de quase nenhuma roupa até. Mas eu sou desse tempo aí que a gente cobria realmente nossa pele. Como aqui, ó. Também nós somos desse tempo, mas podemos também. Agora nessa gargalhada, na gargalhada? Na palhaçaria, na palhaçaria a gente entra, a gente tá indo para uma praia, então entra todo mundo em maiô, todos os palhaços em maiô, para ir tomar banho de mar. E aí, tem alguma pergunta? Não? Um detalhe, eu esqueci de falar para vocês no início, enquanto estava compondo figurino com calça e camisa e tudo, falando para vocês, dentro da palhaçaria tem algumas regras que funcionam. Tá? A gente fala assim, muitas vezes, eu vou sentar aqui de novo, certo? A gente fala muitas vezes do que hoje em dia na palhaçaria profissional, deixa eu passar aqui rapidinho. Na palhaçaria profissional se utiliza, na palhaçaria clownesca, que é uma palhaçaria mais moderna, não é bem moderna, mas é assim, mais moderna em se tratando do universo da palhaçaria como um todo. A palhaçaria dos clowns, que seria um trabalho mais teatralizado, vamos dizer assim, né? A gente fala que existe mais liberdade na procura, nisso, daquilo, outro, e existe mais liberdade em ousar. Nós estamos num momento em que as pessoas, muitas pessoas, sobretudo o universo masculino, o feminino, está ousando muito mais, não está mais querendo ficar debaixo do chicote de dizer como é que tem que ser ou como não tem que ser. Porém, eu chamo a atenção e falo dessas coisas mais convencionais, e a gente utiliza, porque existe também o inconsciente coletivo. Existe a fotografia que comunica mais rápido. Quando você está entrando no universo da palhaçaria, você precisa lançar mão daquilo que te comunica mais rápido. Por exemplo, nós conversamos aqui com um rapaz, acho que no primeiro dia, né? Não sei se foi Foi aquele rapaz que falou que se escondia na perna de pau, se escondia nas habilidades, né? Teve um dos rapazes aqui que está nessa oficina, que disse que começou no mundo do malabarismo, estudou malabares e fez nos sinais e tudo mais, ele, a parceira dele, viajando por aí, e depois começou a entrar no universo da palhaçaria. Ele falou assim, que ele se esconde por trás da habilidade, ele não quer se confrontar com isso, com aquilo. E eu tenho algo para dizer a você. Você não está se escondendo por trás da habilidade. Inconscientemente você está utilizando uma habilidade que você tem. Ah, tá aqui. Tá, eu estou vendo ele ali, já o rosto dele. É o Joey, né? Joey Reis. Eu estava... Desculpas, eu estava vendo a lista de presença e eu não consegui voltar de novo para a aba. Eu escutei tu falando, mas não conseguia voltar para ligar o microfone.
A sua orelha ardeu e você ligou a câmera, né? Ô, Joey, estava falando de você aqui, de modo geral, né? Não foi você que falou que tem habilidade de perna de pau, malabares, que estava se escondendo por trás disso? Então, olha só. Na verdade, quando a gente entra nesse universo, para a gente poder entrar nisso aqui, você tem que ter alguma coisa, algum acessório, alguma história para você iniciar. Então, isso não é se esconder por trás de uma habilidade. Na verdade, na palhaçaria, você precisa ter habilidades para que você se mostre, né? Para se mostrar. É importante que você desenvolva alguma habilidade, nem que seja uma habilidade qualquer. Amanhã, nós estaremos tratando de habilidades na palhaçaria. A aula de amanhã são habilidades da palhaçaria. Tanto algumas possibilidades de habilidades, como você faz hoje em dia, que é um pouco mais complexa para você assimilar, quanto pequenas habilidades corriqueiras, né? Coisas que você pode se aproximar do universo da criança. Todo mundo tem uma criança interior. Todo mundo tem uma criança. A criança da gente não se acaba porque a gente cresceu. Né? A gente continua com essas memórias todas. Tanto que o adulto vai num circo e se diverte. Se diverte ouvindo bobagens, né? Na palhaçaria, se diverte ouvindo esse mesmo universo. E eu posso garantir a vocês uma coisa. Até hoje, eu até cheguei num certo momento da minha vida em que algumas coisas que a gente havia criado para o universo infantil, eu tinha uma certa resistência em levar para o universo adulto. Porém, Jana me puxava a orelha. Como uma cena da Mademoiselle Fifi, Jana dizia, não, traz o adulto, traz para cá. A gente tinha um fantoche, um sapo, né, que eu relutava em trazer aquele produto. Pode entrar, a gente vai fazendo as considerações aqui. Pessoal, a gente tinha um fantoche, que era um sapo, que foi construído para um espetáculo de bonecos e atores que a gente tinha no começo da nossa carreira, uma história de um sapo que tinha um fantoche assim, de 50 centímetros, e aí no espetáculo já não bota o sapo. Ele só queria colocar para criança, e eu, como adulto, eu amo essas coisas. Eu falo, não, esse sapo tem que estar no nosso circo. E aí ele agora é apresentador há mais de 15 anos, né? O sapo virou em 3 ou 4 espetáculos diferentes da gente. A gente fez no circo mesmo, algo não convencional. Né? Um sapo virou o apresentador do espetáculo. E o mais interessante é que dá aquele no espetáculo mesmo, ao vivo, né? Porque nos vídeos a gente vai adaptar para várias situações, sobretudo no período da pandemia. Mas no espetáculo mesmo, a gente põe aquele foco no meio da cortina e sai um fantoche, assim, você vê os braços do fantoche, a boca do fantoche, só não vê as pernas porque fica para trás da cortina, e eu fico segurando a cortina aqui embaixo, e segurando meu cotovelo também, que eu manipulo esse fantoche, né? E sai um sapo, né? E a gente utilizou esse sapo depois de muito tempo. Anuncia ele com muita honra. Muito glamour, senhoras e senhores, com vocês, o mais eloquente, o mais charmoso, o pessoal pensa que é até o palhaço que vai entrar, né? O nosso apresentador, aquele negócio todinho, e pluf, sai um sapo na cortina. O pessoal de cara faz, né? Mas isso é uma quebra, porque a proposta do nosso circo, estou falando do nosso circo, Circo Croc, um monte de adultos, muitas vezes vai pouquíssimas crianças, inclusive, assistir o espetáculo. Sai um fantoche. E um fantoche que olha para todo mundo e que começa a envolver as pessoas nesse universo. A gente faz um warm-up, faz um aquecimento da plateia a partir desse... Mas aí vai ser na pandemia, né, velho? Queria mostrar no espetáculo mesmo. Você ia mostrar o fantoche? Ele vai ver se tem uma cenazinha do fantoche aí. Mas e o sapo faz um monte de coisa. Inclusive, ele fala para o pessoal, logo no começo, que está aquecendo no espetáculo, que todo mundo é descendente do sapo. A começar pela denominação, né? Homo sapiens, sapiens, né? São descendentes dos sapos. Então, isso é mais piada para o adulto, porque os adultos é que entendem isso, né? Mas ele mexe com o universo das pessoas, normal mesmo. E outras coisas, outras cenas. Esse Mademoiselle Fifi é um elástico que a gente estica na cena, que a gente fazia com criança, 2 cabides, um cabide de um lado, um cabide do outro, um elástico largo, assim, de 4, 5 centímetros, amarrado, que a gente trazia uma criança, 2 crianças, 2 meninos segurando ali, trazia uma menininha e colocava ali com uma sombrinha de freio, alguma coisinha, fazia uma bailarina, e ela andava naquele elástico como se fosse uma corda bamba mesmo, a gente criando toda uma situação. Isso era uma cena de improvisação que a gente... E eu levei esse número para um festival, usando com adulto. 2 homens e uma mulher. 2 homens e uma mulher. Me amaram. Quando a gente começou a pegar esses números e trazer para o universo adulto, foi que a gente percebeu, opa, a gente pensa que tem muita coisa que só é utilizada com criança, que só funciona com criança. E não é assim. Uma cena de pratos que tornou-se o nosso carro-chefe
do espetáculo foi criado para criança. E ela virou uma cena da palhaçaria, o ápice do nosso circo. Assim, aquela cena aonde o público, né, aquela cena aonde o público, o sapo, o sapo, isso é um fantoche. É claro que aí ele está adaptado, nesse momento ele está adaptado para o período da pandemia, então a gente está mexendo um pouco, nem sei que espetáculo é esse. Ele está falando de que lá? Não estou ouvindo aqui. Isso aí está anunciando o espetáculo. Ah, não dá para pôr o áudio. Então vocês estão vendo aí, ele está segurando o microfone na mão e tal. Esse fantoche, ela aparece na cortina do circo e fala um monte, né? Fala um monte de coisa. Eu acredito que vocês já foram na página lá, né? Do Circo Grok. E já deve tem um textinho que esse sapo fala que ele diz o seguinte: o ser humano é descendente do sapo. Ele convence a plateia que o ser humano é descendente do sapo. Aí pede a plateia para repetir, feito professor e aluno. O ser humano é descendente do... A plateia inteira, sapo! Depois que ele falou um monte de coisa. E a ser humana é descendente da... Aí todo mundo viaja, né? Sapa! E ele fica calado e diz, não, da perereca. Aí essas tiradinhas assim, né? Aí o pessoal vai desarmando. E ele é mineiro, viu? Ele é mineiro. O sapo, a gente pôs um sotaque mineiro no sapo. Boa noite! Ele fala, boa noite! E começa a falar com sotaque mineiro, e vai falando, e mineiro do interior de Minas. Então, a gente brinca com muita coisa que era do universo, que durante muito tempo a gente brincou com o universo infantil, a gente fez adaptações para o universo adulto. Né? Fizemos adaptações. É claro que nas falas a gente constrói também umas falas mais ligadas à característica do universo adulto. Por que eu estou falando essas coisas para vocês? Para lembrar a vocês que todas essas coisas são válidas na palhaçaria. Tudo isso é válido. E a gente precisa entrar em cena e mostrar-se para as pessoas, né, com algum tipo de habilidade. E isso será a aula de amanhã. Algum tipo de habilidade. Alguma noção de como eu posso me maquiar, alguma noção de como é que eu componho a roupa. A pessoa vai pensar assim, poxa, a indumentária de uma palhaça, a indumentária de um palhaço, eu tenho que fazer um estudo psicológico, eu tenho que viajar e flutuar, não sei o quê. Eu posso garantir a vocês, tá? Pelo menos nesses 32 anos de palhaçaria, que a nossa vida, a gente vai aprendendo todo dia e vai somando todo dia. Você não tem jamais, numa oficina de palhaçaria, a condição, né, de abarcar, né, com 5 dias, 1h30, 2 horas por dia, de abarcar esse universo. Porque esse universo é você. Né? Esse universo é você e as capacidades que você vai tirar de dentro. Porém, o que a gente já de cara vai dizendo para vocês? Tenha noções básicas de jogar coisas engraçadas, de brincar e lembrar. Na palhaçaria existem referências que nos ajudam a seguir um caminho que é mais rápido para chegar ao resultado final. Qual é o resultado? Eu preciso chegar e impactar, quebrar o gelo. Eu preciso ter uma relação de empatia com um público de um modo geral. E público de palhaçaria vai ser adulto e criança. Eu já fui a festivais de palhaças, né? Já estive prestigiando o festival onde foi que eu vi um público adulto inteiro e as palhaças entravam. Tinha palhaça que precisava fazer números que já tinha criado, que eram só para adulta, onde rolava muita cachaça, assim, álcool, não sei o quê. E tinha criança na plateia, porque os pais levam criança para a plateia. Teve uma época que a gente fez o nosso circo, você lembra do Circo Café? Uhum. Né? Que era para adultos, mas os pais levavam as crianças. Toda quarta-feira o nosso circo ficou fixo na cidade, a gente fazia, quarta-feira era o Circo Café. Uma mostra de curta de animação, feita em parceria com uma projeção de cinema que existia na cidade. Aí a gente fazia, os malabaristas recebiam as pessoas, tudo mais, depois você entrava, a gente fazia uma amostra de curta de animação, depois rolava um show de humor. E eu achei que eu poderia ser humorista nessa época e contar piada que os humoristas contavam aí, fiz do meu jeito e tudo mais, e usava um monte de palavreado, né? Que só serve para o universo adulto, o universo da criança já é complicado. E vai criança. A gente dizia, gente, não é para criança. Os pais levam as crianças, porque palhaça está relacionado com a criança. Por quê? Porque o olhar de quem constrói a palhaçaria é importante lembrar que é esse olhar da criança sobre o mundo. Não é que eu vou infantilizar a minha interpretação. Eu não preciso infantilizar a minha forma de falar. Eu não preciso falar como uma criança de 6 anos falaria, de 8 anos falaria. Eu não preciso tentar falar errado nem nada. Posso, mas não preciso
para que essa característica seja. Eu tenho que enxergar o mundo com esse olhar. E eu tenho isso em mim porque eu já tive 6 anos. Né? Todo mundo que é adulto hoje já teve 6 anos de idade. E se você buscar lá atrás, como é que uma criança de 6 anos se relaciona com o mundo? Se você não lembra dos 6, lembra dos 5, lembra dos 7, vai lembrando das idades mais próximas dessa idade, porque é essa idade aí que a gente confunde. É nessa idade de 6 anos que às vezes você pede para uma criancinha e fazer uma coisa e ela vai, mas se distrai com outra coisa aqui. Ela vai se distrair, por último é que vai lembrar de fazer aquela última coisa, se lembrar. Então, a trajetória da construção de uma cena de palhaço é mais ou menos por isso, de palhaço, de palhaça. É lembrar que eu vejo o mundo com esse prisma da inocência. Então, ele é muito especial, esse prisma. Eu não vou olhar com a caixa quadrada que o adulto que está me assistindo olha o mundo. Então, eu tenho que pescar nesse... Quando ele falar uma coisa, eu tenho que pensar assim, eu com 6 anos ia responder como isso aí, né? Mas isso aí é espontâneo, gente, é espontâneo. É com a prática. Para praticar, aí eu preciso ter uma maquiagem, saber que a maquiagem pesada demais vai impactar se eu tiver com crianças na plateia, com isso, com aquilo outro. Saber que a indumentária, eu não posso competir demais com a minha maquiagem, essa parte de cima que eu tenho que suavizar. Se eu tiver listra, não tem problema, porque uma listrinha, essa coisa fica, não é tão pesada. Mas se eu tiver excesso de informação, muita bola, muita listra, muita coisa, não sei o quê, um chapéu gigantesco e cobre tudo. Também estou falando isso porque lá para os pés, a gente tem que lembrar o seguinte, quando a gente acentua, aquela figura que foi acentuada vai chamando a atenção. Então, se eu tenho um sapato grande e eu uso, por exemplo, uma calça com a boca muito larga que vai até o chão e cobre meu sapato, de que adianta eu ter esse sapato grande? Né? Olha, por exemplo, lá vai pôr um vídeo aí rapidinho para vocês darem uma olhada como é o mundo de uma criança e o mundo que o palhaço pode copiar. A gente já jogou no grupo, né, hoje? Jogou no grupo, mas vamos rever aí, se você não viu. Lá e vai jogar. Consegue ver o vídeo? Quem não viu o vídeo é o seguinte, um tubo, a criança com um tubo com as bolinhas dentro. E ela põe esse tubo debaixo do sovaco, né? Debaixo da axila, e aí sempre cai uma bolinha no chão. E aí ela pega aquela bolinha no chão, e quando ela vai pegar aquela bolinha no chão, cai outra bola que está do tubo. Aí ela vai e põe aquela bola no tubo, mas vê que a outra caiu. Volta para pegar aquela outra que caiu, a bola do tubo, como está aqui na axila, o tubo curva, e a outra bola cai na hora que ela pega aquela bola do chão. Esse tipo de repetição. Cena de palhaço. Isso é, por exemplo, uma criança pequena, de 6 anos ou menos que 6 anos, uma criança muito pequena, ela não percebe essa coisa. Então a gente vai ver, por exemplo, um George Carl, um grande palhaço que trabalhava muito com essa coisa de enganchar os dedos, né, um palhaço inglês. O Avner, pronto, o Avner é um excêntrico. Pronto, o Avner está fazendo exatamente o que essa criança. O Avner é um excêntrico. O George Carl trabalhava nessa linha da excentricidade. O excêntrico é o palhaço que pega minúcias e transforma em graça, né, mas como se fosse uma coisa do cotidiano e tudo mais, e tem outras histórias por trás para construir. Eu estou dando uma pincelada rápida assim para vocês. Então, gente, é não esquecer desse detalhe. Para eu partir para a cena, eu posso render muito mais se eu tiver um conhecimento básico de me vestir, de mostrar o meu sapato legal. Se ele for pequeno, né, que eu faça, que o povo veja esse sapato pequeno. Se ele for grande, que eu faça que ele veja. Então, às vezes, uma calça da boca apertadinha, um sapato grandão, dá essa figura, né? A palhaçaria é uma figura. E tem mulheres, as palhaças, né, que faz palhaço. Decidiu fazer palhaço. A Ângela de Castro, uma grande palhaça, né, que trabalha fora do Brasil há muito tempo, ela, quando conheceu minha história, né, ela falou, eu não tive isso porque eu sempre quis ser palhaço. Então, desde que eu comecei, eu sou palhaço. Então, ela é uma mulher, mas tem o palhaço dela. Ela tem 3 palhaços, por sinal, né? Ele levantou a mão. Breno. Então, sobre esse de figurino, né? Como eu fico pensando, a maquiagem, o figurino é a carta de entrada, né? É o cartão de visita, porque a primeira coisa que o pessoal vê, né? É a maquiagem, o figurino. E aí você já dá a entender sobre a sua figura, né? Sobre o palhaço, a palhaça, o que é que pode se esperar.
E aí eu fico pensando muito também que tem a ver com o seu universo cultural, né? O que você acessa de referência, né? Como você comentou. Aí você falou do Antônio Nóbrega, né? Do Tonheta, e eu lembrei de uma outra palhaça que tem aqui em Pernambuco, que é a Bandeira, que é da Odília Nunes, né? Maravilhosa, E Odília. aí o figurino da Odília é todo cheio de garrafinha de plástico, enfim, coisa reciclável, né? Que ela pega e cola. E aí você já dá uma ideia de que você olha aquela mulher que tem quase 2 metros de altura e diz, é doida. E aí você já tá lá, é isso, já tá funcionando a palhaça, né? Já tá funcionando, você já tem o que esperar, né? E principalmente a Odília, né? Que tem uma relação com os brincantes, né? Um pouco com a cultura popular, ou seja, já dá uma marca do que ela trabalha, né? As técnicas que ela pode usar. Enfim, é o cartão de visita, né? Você bate o olho e você já sabe. Opa, tem alguma coisa aí. Mas tem muito palhaço também que eles fazem a surpresa, né? Ele não se mostra logo. A pessoa não dá nada. Não vê, não faz a leitura logo inicial e depois ele surpreende, né? Mas tem esse realmente que entrega mesmo, que já vem já pronto para mostrar mesmo o que viu fazer e tal. Existe aquela proposta que eu estou lembrando aqui a vocês. Quem trabalha com o aspecto mais de espetáculos, né? O aspecto mais artístico, um confronto de espetáculos, isso aqui, com uma proposta específica, é naturalmente aquele profissional do riso, aquela profissional do riso, que vai ter mais liberdade de experimentar uma série de coisas, né? A gente está falando desse tipo de profissional. Quando a gente fala de alguém que está iniciando na palhaçaria e que quer se lançar na palhaçaria, e eu lembrei para vocês que eu tenho 32 anos e a jornada não termina, tá? A gente tem sempre coisas para a gente acrescentar e prosseguir. Eu tinha um tipo de conhecimento, nós tínhamos um tipo de conhecimento na palhaçaria aos 18, nós tínhamos outro tipo de conhecimento aos 25, a gente adquiriu outro tipo de conhecimento aos 30, aos 40 nós mudamos. Né? Aos 38 anos eu estava readequando a minha figura, aos 38 anos. Eu comecei lá atrás, né? Bem novinho. Aos 38 anos a gente estava readequando. Esse penteado de ferrugem, esse penteado que hoje é o penteado da ferrugem, esse é um penteado que ela trouxe para ela em 2003. 2003, né? Nós começamos nos anos 80. Eu já usei peruca, né, quando eu fazia ferrugem. Não era o meu cabelo mesmo, era peruca. Era um outro chapéu, era totalmente diferente, né? Com paletó, gravata, tudo. Então, quando a gente está começando, a gente precisa de referências porque a gente precisa entrar num confronto. Que confronto é esse? É se mostrar. Eu só me torno profissional se eu me mostrar. Eu só me torno um cantor profissional se eu cantar. Eu só me torno um orador profissional se eu falar. Não é isso? Eu só me torno um pintor profissional se eu pintar. Se eu tiver só uma teoria na minha cabeça de como é pintura e falar, eu sou um professor de teoria da pintura. Mas se eu quiser ser um pintor, eu tenho que pegar o pincel e ir lá e plá, meter a mão na massa. Se eu falar sobre teoria de canto e nunca cantar, eu não saberei cantar quando eu for cantar. Tudo que é teoria demais e não tem prática é um lixinho que a gente está carregando. Entendeu? Então, tudo que a gente pega como teoria, precisa experimentar aquilo ali para ver se funciona, para ver se dá certo. Não, porque fulano falou que a palhaçaria é desse jeito, fulano falou que tem esse caminho. Aquilo é o olhar daquele fulano, aquilo é o olhar daquela fulano. Ele serve para balizar a gente, então a gente vai lá e experimenta aquilo ali. A gente experimenta isso na palhaçaria. Ah, isso funciona. Então a gente vai ver todo tipo de trabalho. Mas quando eu quero entrar no mercado e eu não tenho a experiência, porque eu estou falando isso em cima da fala de Breno. Breno? Breno? Sim, é. De Breno? É Breno, né? Que falou há pouco tempo. Falou sobre a maquiagem. É importantíssimo. É Breno, é? Desculpa, porque eu estou sem óculos e o seu nome está baixinho. Então, o Breno, ele falou, é muito importante porque é o cartão de visita. Nesses trabalhos que a gente está iniciando, é legal fazer uma boa maquiagem. Uma maquiagem toda borrada, as pessoas fazem uma leitura assim de cara. E se a gente não tem a experiência do trabalho, que experiência é essa? É para eu fazer curvas. Quando eu vi que uma situação está assim, eu tenho uma habilidade ou agilidade mental para criar uma ideia, para trazer uma curva. Eu tenho formas de olhar, de chamar a atenção, eu tenho recursos. Um monte de habilidades que não são só habilidades como malabarismo, se equilibrar sobre um monociclo, fazer uma mágica, fazer uma coisa. São habilidades diferenciadas. Amanhã a gente vai falar sobre isso mais claramente. Eu estou reforçando isso porque eu sinto essa necessidade, principalmente para aquelas pessoas que estão começando. Então existe uma estrada na palhaçaria que traz para você
uma certa propriedade daquilo que você está fazendo. Você se apropria daquela cena. Então você pode chegar sem maquiagem em alguns lugares. Eu e Gena, a gente chega nas salas de aula, às vezes, sem maquiagem. E a gente faz um tempinho já que a gente não faz isso. Mas a gente entrava nos colégios e fazia propaganda no nosso espetáculo sem ter uma maquiagem e fazendo a sala dar gargalhada. Com um texto de divulgação de um espetáculo. E a forma com que a gente mexia com as coisas. Então, quando você já tem uma certa experiência, já sabe o que funciona, o que não funciona, o tempo, quando você trabalha com a pessoa durante muito tempo também, se você é em dupla, você conhece o tempo, a inspiração, aquilo, a deixa, isso, aquilo, outro, é diferente. Uma palhaça que não usa quase maquiagem, por exemplo, você vai ver Gerda Ruther, uma palhaça suíça, eu tive a oportunidade de conhecer também essas pessoas, porque nós moramos na Suíça, né? Nós conhecemos esse profissional, Gardi, G-A-R-D-I, Ruther com H, H-U-T-T-E-R, Gerda Ruther. É uma palhaça suíça, né? Ela tem perucona toda assanhada e tal, ela é uma magrinha. E ela usa um monte de mulambo, a roupa dela, cheiona e tudo mais, Gerda Ruther. Ela faz a palhaça dela, chama Heidi, né? Heidi, que é um nome de camponês, né? Heidi é um nome de camponês, que é Heidi, né? E lá vai pôr a imagem dela. Gerda Ruther, ela tem, ó, você vê isso aí, essa figura, né? Vocês vão perceber que ela é magra, vocês vão perceber que ela usa um nariz e a peruca, né? Você tem alguma foto dela aí de frente? Lá, vê se você consegue alguma imagem de frente dela aí, vocês vão, ela põe o nariz e a peruca. Você não vê maquiagem quase nessa pessoa. Mas hoje em dia é uma tendência gigantesca. A Europa, sobretudo, eles estão usando uma forma mais casual de trabalhar, né? É o que muitos clowns estão fazendo hoje. A Europa criou uma moda porque eles gostam dessa coisa mais casual. Isso existe nos circos, por exemplo. Você vê muito circo cheio de glamour, de muito brilho, isso, aquilo, outro, mas você pegar um circo como Flick Flack, F-L-I-C, F-L-A-C, Flick Flack como o nome do salto, né? Um circo alemão, Flick Flack. Vocês vão que a maioria dos espetáculos desse circo alemão, ele tem pessoas vestidas de forma casual, assim, né? De bermuda, disso, daquilo, outro. Vocês pegam um circo suíço, por exemplo, eu dei uma ideia de um circo alemão, mas um circo suíço, como o circo... Deixa eu ver um circo suíço, Monti, M-O-N-T-I, né? Circus com U-S. Circus Monti. Você pegar os espetáculos do Circus Monti, vocês vão ver essa mesma linha de trabalho, tá? aonde a palhaçaria vai aparecer muitas vezes, muitos palhaços vão aparecer sem maquiagem de palhaço, eles vão ser figuras engraçadas. Eles estão retomando esse princípio a partir de muitas escolas de palhaçaria que estão trazendo por aí, essa leitura que eles fizeram de como nasceu esse cômico, tá bom? Então eu vou encerrar por aqui, porque senão vai dar um curso gigantesco aí falando só sobre essa coisa. O que eu quero dizer, assim, resumindo tudo, é que o profissional do riso, aquela pessoa que está interessada, precisa ter um conhecimento básico de maquiagem, mas saiba que você pode trabalhar sem isso quando você adquirir experiência para substituir a sua maquiagem com as suas formas de chegar, de trabalhar, né? de reconhecer as suas expressões respondendo, quando você tiver mais verdade naquilo que você está fazendo. E conhecer habilidades para você ter o que fazer ao chegar em algum lugar. É o básico. E se vestir para que você possa ser apresentável e a sua figura traga alguma coisa desmantelada, porque faz parte da desconstrução. O palhaço trabalha desconstruindo, a palhaça trabalha desconstruindo. Então a gente vai desconstruir. Se você não trabalha desconstruindo nos textos, você tem que trabalhar desconstruindo na sua forma de se vestir, tá entendendo? Que já é uma grande ajuda. Então, muito obrigado. Vamos agradecer aqui, pessoal. Hoje a gente se estendeu um pouco mais. Todos os dias. Todos os dias dá essa desculpa. Trazendo mais dicas. Beijo. Tchau. Beijo, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até amanhã.